nosso Super Esporte está ao vivo nesta sexta-feira, 14 de agosto de 2015. Hoje o programa vai mostrar os gols dos jogos que fecharam a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro tropeçou em casa contra o Grêmio e com isso o Corinthians garantiu a permanência na liderança da competição. Vamos falar da seleção brasileira com as novidades da convocação do técnico Dunga para os amistosos contra a Costa Rica e os Estados Unidos. Entre as novidades, o meia Lucas Lima do Santos, que vestiu a camisa amarelinha ontem no treino do Peixe. E tem ainda as notícias do São Paulo, Palmeiras, Corinthians e tudo sobre a rodada do Brasileirão desse fim de semana. Aqui comigo, Osmar Garrafa, daqui a pouquinho. Bom, e no UFC, notícia muito chata e triste para o Anderson Silva. O lutador brasileiro recebeu a pena máxima de 1 ano após ser flagrado no antidoping do UFC 183, quando ele enfrentou o americano Nick Diaz no último dia 31 de janeiro. Ontem, no julgamento da Comissão Atlética de Nevada, o ex-campeão dos pesos médios admitiu a ingestão das substâncias proibidas, drostanolona e também androsterona, mas afirmou que só fez o uso porque tomou suplementos contaminados. Anderson disse que o problema teria sido um estimulante sexual trazido da Tailândia por um amigo. Mas no resultado final do julgamento, ficou definido que o Spider vai ficar 1 ano longe do octógono a partir da data da última luta, além de ter que pagar uma multa de cerca de R$1.300.000. Além disso, o combate com Nick Diaz foi considerado como no contest, ou seja, sem resultado. Uma pena, né? Bom, agora o Super Esporte vai fazer uma rápida pausa, mas antes disso você fica com um lance inacreditável que aconteceu na 3ª divisão alemã. Carsten Kamelot, jogador do Erfurt, marcou um golaço no jogo contra o Dresden. Após um cruzamento, o atleta, no melhor estilo escorpião, anotou um dos gols mais lindos desse ano. Veja só. O Super Esporte está de volta para a gente falar de seleção brasileira. Ontem o técnico Dunga anunciou os convocados para os amistosos contra Costa Rica e Estados Unidos, primeiros compromissos da nossa seleção após o mau resultado na Copa América, e a lista teve novidades. Vamos ver. Goleiros: Jefferson do Botafogo, Marcelo Groi do Grêmio e Alisson do Internacional. Laterais: Daniel Alves do Barcelona, Danilo do Real Madrid, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Douglas Santos do Atlético Mineiro. Zagueiros: Miranda da Internazionale, Davi Luiz do Paris Saint-Germain, Gabriel Paulista do Arsenal e Marquinhos do Paris Saint-Germain. Volantes: Luiz Gustavo do Wolfsburg, Elias do Corinthians, Ramires do Chelsea e Fernandinho do Manchester City. Meias: Oscar do Chelsea, Douglas Costa do Bayern de Munique, William do Chelsea, Lucas Lima do Santos e Kaká do Orlando City. Atacantes: Neymar do Barcelona, Roberto Firmino do Liverpool, Lucas do Paris Saint-Germain e Hulk do Zenit. Acho que vocês viram na lista que tem 24 jogadores, pela questão do tempo hábil de convocar os jogadores da Europa, tem que ser com 15 dias antes. O Neymar vai ficar 2 semanas parada, então nós vamos ver se até o dia do primeiro jogo contra a Costa Rica ele tem plenas condições de jogar ou menos. Então a gente já trouxe outro jogador já prevendo se tiver algum imprevisto nesse caminho. Quanto o Kaká, é uma referência, assim como o Robinho, nós trouxemos outra vez para ser uma referência para os demais jogadores, da experiência, maturidade, né, nos momentos mais difíceis, né, ter um trabalho importante dentro de campo, mas também fora. Oi, querido, nada melhor do que a sexta-feira com Bottle, garrafa. Tudo bem, vovó? Dia. Tudo bem, Anitta?
Tudo ótimo. E aí, gostou da convocação? O que te chamou a atenção? Enfim, Kaká, assim, né? nem dá para avaliar muito se gostou da convocação. A seleção brasileira não me agrada. Inteirinha. Faltam talentos, né? De cabo a rabo. Não, faltam talentos. Eu sou de uma época que não é tão distante assim, mas a gente, quando vinha a convocação, nós tínhamos pelo menos 4 grandes jogadores do mesmo nível. Por exemplo, assim, teríamos 4 Neymares, entendeu? Hoje não, a gente tem o Neymar e ainda com cachumba. Né? E aí resgata o Kaká, que me parece mais uma convocação política, uma convocação publicitária, nada contra o Kaká, mas como teremos jogos aí nos Estados Unidos, o Kaká está participando da Liga Norte-Americana, me parece que essa convocação ela é uma convocação política e isso não me agrada. Né? Então, é uma seleção que me parece fraca, uma seleção que nas eliminatórias terá trabalho sim, em termos de buscar a sua classificação. Nem tudo está perdido, gostei da convocação por merecimento do Lucas Lima, a gente falava aqui, né, acho na terça-feira. Ontem mesmo a gente... Na terça-feira, antes da convocação, isso. A gente falava da possibilidade do Lucas Lima, é um jogador que tem despontado bem no futebol brasileiro, e o Dunga está tentando remexer esse bolo aí, porque a gente foi muito mal na Copa América, alguma coisa precisava ser feita, e o que me assusta é que as mudanças elas não inspiram uma confiança muito grande, não é? Daquilo que a gente tem como material humano. Mas é o que temos, não muda muito não. Se outro técnico lá estivesse, pouco mudaria a seleção brasileira. E fica a preocupação, não para esses 2 amistosos, mas sim para os 2 primeiros jogos de Copa, de eliminatórias de Copa do Mundo. Aí o bicho pega, o Brasil já definiu que vai mandar as suas 2 primeiras partidas contra Venezuela e Peru, jogando em Salvador e Fortaleza. Bom, no Nordeste... Em geral... A cobrança no Nordeste, o povo nordestino, ele abraça a seleção, independentemente do momento. E a CBF, que não é boba, não é nada, acabou levando esses jogos para lá. Bom, gente, 3 jogos encerraram ontem essa 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro visitou o Joinville e se deu mal. O Grêmio surpreendeu o Atlético Mineiro em pleno Mineirão. E a Ponte Preta fez o dever de casa para a alegria de Flávio Prado. Confira aí os gols. No Moisés Lucarelli, Gilson cruzou da esquerda e Borges, de cabeça, fez o primeiro da Ponte Preta diante do Avaí. Felipe Azevedo arriscou de fora da área e marcou o segundo da Macaca. Final, Ponte Preta 2, Avaí 0. No Mineirão lotado, Giuliano avançou pela esquerda e rolou com açúcar para Douglas fazer 1-0 Grêmio sobre o Atlético. Na etapa complementar, o mesmo Giuliano invadiu a área do Galo, só que dessa vez ele deixou com o Luan, que não desperdiçou. Final, Grêmio 2, Atlético Mineiro 0. Na Arena Joinville, Marcelinho Paraíba encheu o pé na cobrança de falta e anotou o primeiro do Jeque diante do Cruzeiro. O segundo dos donos da casa veio com Bruno Aguiar de cabeça. Trípode, também usando a cabeça, marcou o terceiro do tricolor catarinense e definiu o placar. Final, Joinville 3, Cruzeiro 0. Vamos resolver? Vamos. Ver como é que ficou a tabela da classificação? O que importa é agosto, daí pra frente. Então. Que aí, Corinthians, né? Conseguiu. Ficou na liderança o Corinthians. Não só dormiu, como continuou. Você vê? Tá na cama até agora. Tá na cama e em boa companhia. 37 pontos. Atlético Mineiro, perdeu, Playboy. 36 pontos. Grêmio com 36. São Paulo com 31. Estes são os 4 bem colocados aí no G4. Fluminense com 30, em quinto lugar. Sport 30. Atlético Paranaense 29. Palmeiras com 28 em oitavo lugar. Chapecoense com 25, assim como a Ponte Preta com 25. Internacional em 11º, com 24 pontos. O Flamengo caiu em 23. Santos com 23 também. Cruzeiro com 21. Figueirense com 20. Avaí com 20. Joinville 18. E aí, a jornada da confusão. Goiás 16. Coritiba 15. E Vasco 13. Olha, Anitta, a gente falava aqui na terça-feira, tinha até a questão, será que o Corinthians assume a liderança nessa rodada? Eu não acreditava, não pelo Corinthians, entendia que o Corinthians venceria o Sport, seria difícil. Isso acabou acontecendo, mas não acreditava numa derrota do Atlético para o Grêmio, como aconteceu ontem. Até o empate serviria para o Atlético permanecer na liderança do campeonato. E tomou um sacode ontem, mas, você vai falar, quer dizer que o Atlético está num declínio? Não. O Grêmio jogou uma partidaça, um segundo tempo muito bom, mas o Atlético vendeu caríssimo
Caríssima derrota ontem, o resultado foi um time que buscou o gol até os momentos finais, quando estava 2-0, o Atlético ainda em cima do Grêmio, mas o Grêmio vinha embalado da vitória contra o Internacional e fez por merecer e coloca fogo no campeonato. Em termos, como no final de semana a gente vai encerrar o primeiro turno, não é? E o Campeonato Brasileiro, no meu entendimento, ele faz a possibilidade de você ter uma leitura mais clara da competição. Para mim, Corinthians e Atlético brigam pelo título. O São Paulo, que está no G4, tem uma outra possibilidade, se realmente engrenar, mas o São Paulo é aquilo, oscila muito dentro da competição. Fora isso... Mas e o Grêmio? O Grêmio também... Não, o Grêmio briga por G4. Para mim, não tem elenco, não tem condição de título, no meu entendimento. Tá. Eu entendo que Corinthians e Atlético são os que vão brigar até o final, e o São Paulo é uma possibilidade de crescimento dentro da competição. Fora isso, o campeão não sai desses três aí. São Paulo, Corinthians ou Atlético Mineiro. Para mim, o ciclo fecha aí. Tá. Você ontem acompanhou o desembarque do Palmeiras depois da terceira derrota consecutiva, dessa vez contra o Coritiba. Vamos ver como é que foi a chegada. A explicação é as más atuações. As equipes foram mais eficientes que a gente, jogaram melhor que a gente, tiveram mais competência e a gente não teve a competência suficiente, não conseguiu demonstrar as virtudes que nos fizeram vencer aquelas 6 partidas seguidas. Agora, o que fazer para tentar sair dessa situação? O jogo em casa agora vai ter uma pressão diferente, o estádio deve ficar lotado. E o Palmeiras tem um histórico de não conseguir se dar bem às 11 da manhã. Isso, de certa forma, preocupa? Não adianta o pessoal querer secar. O pessoal sempre começa a pegar coisa negativa nessa fase porque é o que chama mais atenção. A gente não se preocupa com isso, assim como quando a gente venceu as 6 seguidas, a gente não procurou explicações e coincidências para explicar. O negócio é trabalho, tem que trabalhar e voltar a jogar bem como a gente vinha jogando antes. O time está pressionado nesse momento, em termos de classificação no campeonato, não vencer 3 jogos, tem compromisso contra o Flamengo em casa. O time se sente pressionado pelo que é o histórico do futebol? A gente se sente pressionado desde a primeira rodada, porque a gente foi montado um grupo com condições de brigar pela parte de cima, como a gente está brigando, a gente está a 2 pontos do G4. E a pressão de jogar no Palmeiras, independente da situação, da sequência de vitórias ou derrotas, vai ser persistir, vai ser muito grande. E ingressos esgotados, nossa equipe aqui acabou de avisar, o Rodolfo e o Jonas cantaram pra gente aqui no ponto, ingressos esgotados pro jogo então entre Flamengo e Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, domingo, 11 horas da manhã. Estarei lá. Estará lá. E o Praz, realmente eu também acompanhei, logo na sequência do jogo, o Rafa Marques falando que era inexplicável a derrota, enfim, que eles não sabiam muito o que falar por essa terceira derrota. Palmeiras não jogou absolutamente nada contra o Coritiba, não há do que se reclamar, foi uma partida muito ruim do Palmeiras e o divisor de águas do bom e do mau momento da equipe dentro do campeonato foi aquela partida contra o Atlético Paranaense em casa. O Palmeiras vinha numa crescente, estava no G4, perdeu em casa com apoio da torcida e não perdeu só os 3 pontos. Perdeu também o Gabriel, que era uma referência. O Palmeiras está tentando se reencontrar. O jogo de domingo é decisivo para o Palmeiras, que está a 2 pontos do G4, retomar o caminho da confiança. Acho que é o grande jogo para o Palmeiras no final de semana, casa cheia, e tem sido assim uma festa no Allianz Parque, Anitta. Sempre a velha mania de ter que depender de um jogador. O Gavini ontem falou do Gabriel também, a gente questionava se era só uma questão tática ou se também tinha uma questão psicológica. Eu tô vendo que é tudo, né? Bom, o Santos volta a campo amanhã contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Após ser convocado para a seleção brasileira pela primeira vez na carreira, o meia Lucas Lima foi o escolhido para falar com os jornalistas ontem no CT Rei Pelé e recebeu até homenagem de um ídolo do nosso futebol. A reportagem é de Adriano Dolfi. Ele não esconde a felicidade. Lucas Lima comemora a primeira convocação para a seleção brasileira, com a camisa canarinho entregue pelo ídolo e amigo Clodoaldo. Lucas Lima já vive a ansiedade para os duelos contra os Estados Unidos e a Costa Rica, amistosos onde irá encontrar Kaká, Neymar e também o técnico Dunga. Estava até conversando com a Elana ali, que já foi convocado. Você não tem palavras para descrever. É uma sensação única. Você procura encontrar algumas palavras para poder falar o sentimento mesmo, mas não tem como achar. Então, estou muito feliz e só tenho a agradecer a Deus. Já vinha conversando há muito tempo com o Lucas e ele me confidenciava sempre que tinha esse desejo. E o mesmo desejo era de continuar à frente do Santos Futebol Clube. E eu sempre disse a ele que o momento dele iria chegar.
Bate um pouco de ansiedade, sim. Sempre foi um sonho estar jogando com esses jogadores, de estar vendo eles jogando, atuando. Acho que eu, como jogador, sempre tive esse desejo, esse sonho de estar atuando ao lado deles. Acho que são excelentes jogadores, mas controlar a ansiedade nesse momento e focar no Santos para chegar o mais bem possível. Convocação mais do que merecida, já dizia anteriormente, o Lucas Lima estava merecendo, está jogando o fino da bola, e a gente torce para que não chegue na seleção brasileira e possa ser apenas uma peça de figuração, que ele possa ser protagonista. Estamos carentes de protagonistas dentro da seleção brasileira e é essa geração que pode nos salvar a pele, Anitta. Então o Lucas Lima, repito, tem tido um bom momento, aí a gente olha o Clodoaldo, eu não peguei o Clodoaldo como jogador, peguei finalzinho de carreira, mas é o que eu falo, a seleção brasileira tinha 3, 4, 5 protagonistas. Esse era um volante daquilo que a gente viu através de vídeos e da história, que jogava muita bola, né? Então hoje a gente vai lá, vai com os pernas de bom em frente, vai. Sexta-feira, não vamos ser tão azedo na sexta-feira, né? Obrigada. E parabéns pro Lucas, hein? Muito bom. Parabéns, felicidades e boa sorte. No Corinthians, o escolhido para falar com jornalistas também foi um convocado para a seleção brasileira. Você vê? O volante Elias, igual a gente, que mais uma vez, mesma cor, foi lembrado pelo técnico Dunga. O Timão volta a campo nesse domingo contra o Avaí e o Felipe Esboril tem as nossas informações. Esboril. Bom dia, Anitta. Bom dia para você em casa acompanhando o Super Esporte. Vamos falar do Corinthians, que neste final de semana encara o Avaí fora de casa pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Tite contará com o retorno do zagueiro Felipe, que estava suspenso no meio de semana, não enfrentou o Sport e volta a ficar à disposição. Tite ontem também ficou sabendo que Elias está convocado para a seleção brasileira, que vai disputar 2 amistosos, o primeiro contra a Costa Rica e o segundo contra os Estados Unidos, os dois em território norte-americano no mês de setembro. E justamente por causa desta convocação, Tite não contará com Elias em 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, Palmeiras e também Grêmio. Infelizmente a gente tem que conviver com isso ainda, né, aqui no Brasil. Nós que queremos tanto que o nosso futebol seja parecido com o europeu, acho que tinha que começar a partir daí, né? Os jogos da seleção, não ter mais jogos no brasileiro, para não prejudicar as equipes, não prejudicar o torcedor, não prejudicar os companheiros que estão aqui e que precisam de força máxima para vencer esses jogos altamente difíceis, que vai ser contra o Fluminense, Palmeiras e Grêmio. Elias também comentou o retorno de Kaká à seleção brasileira. É uma referência, o Dunga acho que falou isso na coletiva, os jogadores mais jovens têm que ter alguém como referência lá dentro e ele é uma referência, acho que não só para nós brasileiros, mas para o mundo. Então, sempre bom contar com a experiência dele e qualquer outro jogador que tem uma história bacana dentro da seleção brasileira. Na tarde desta sexta-feira, aqui no CT Joaquim Grava, o técnico Tite deve definir os 11 que entrarão em campo diante do Avaí neste final de semana. Beijão para você, Anitta. Obrigada, Esboril. Você viu? Eu recebi aqui, Contar metade da história desse menino. O negócio é o seguinte, vamos falar sério aqui. O Elias está coberto de razão quando fala do calendário, mas talvez se a classe dos atletas, através do seu sindicato, se manifestasse, alguma coisa poderia ser feita. Mas o Elias está, repito, coberto de razão. O Elias foi convocado, no meu entendimento, pelo que fez em termos de Copa América, para não mexer muito no grupo, porque o Elias não está vivendo um grande momento no Corinthians, não. O Elias tem acompanhado o elenco do Corinthians, mas o Elias pode jogar mais do que está jogando. E agora o Corinthians vai sofrer com essa convocação aí. Perde contra 3 rivais importantes, Fluminense, Palmeiras e Grêmio. Perde uma peça importante que, mesmo não vivendo um momento extraordinário, vai fazer falta para o Corinthians, que não tem um elenco recheado de grandes peças e reposições, não. Vamos de São Paulo agora. Nesse sábado à noite no Morumbi, o São Paulo recebe o Goiás e busca mais uma vitória para seguir ali no G4 do Brasileirão. As informações do Tricolor com Fernando Gavini. Gavini. Ao cobrar o pênalti em que marcou o segundo gol da vitória por 2-0 sobre o Figueirense, Rogério Ceni sentiu a virilha. Ficou no jogo até o fim, mas as dores aumentaram. E ele pode desfalcar o São Paulo sábado contra o Goiás no Morumbi. Quem certamente está fora do jogo é Luiz Eduardo, expulso na quarta-feira. Mas tanto o substituto dele quanto todo o time é um mistério. Além do treino fechado programado para esta tarde, o técnico Juan Carlos Osório é adepto do rodízio.
Para se ter uma ideia, ele usou 6 jogadores diferentes na escalação contra o Figueirense em relação ao clássico de domingo contra o Corinthians. Apesar do jeito diferente de trabalhar, Osório parece mesmo ter conquistado os jogadores. Os resultados dentro de campo são reflexos do que o colombiano faz no dia a dia. Não tem dia sim, dia não. O cara trabalha todo dia. Isso daí que é importante. Não é repetitivo, sempre tem algo diferente, que é difícil no futebol. E nós, jogadores, a gente fica feliz pra caramba de poder estar trabalhando com um cara assim, que faz do dia a dia ser mais feliz e dinâmico para a própria equipe. Com a vitória sobre o Figueirense, o São Paulo voltou ao G4 e agora tem pela frente uma grande oportunidade para se manter entre os primeiros colocados. Serão 4 jogos seguidos contra times que estão na parte de baixo da tabela: Goiás, Flamengo, Ponte Preta e Joinville. Eu acho que é uma sequência boa para a gente poder aí somar bastante pontos, para que a gente possa colocar nossa cara de vez dentro da competição, porque vai virar o negócio, né? Então, quanto antes a gente puder fazer essa situação, é de grande importância para todos. Qual é o problema, Garrafa? Vamos ver os confrontos. Vamos lá. Fim de semana tem bastante jogos aí. Vamos Vira o negócio. Brasileirão, 19ª rodada, Vasco e Coritiba. Esse daí é o confronto dos desesperados. Amanhã, 6h30 da tarde, no Maracanã. Atlético Paranaense e Santos, amanhã também, 6h30 na Arena da Baixada. Beleza. São Paulo e Goiás, amanhã, 9 da noite, no Morumbi. Palmeiras e Flamengo. Esse vai ser bonito de ver. Domingo, 11 horas, no Allianz Parque. Domingo, 4 da tarde, Fluminense e Figueirense, no Maracanã. Às 4 também, no domingo, Avaí e Corinthians na Ressacada. Temos ainda Sport e Ponte Preta. Domingo, 4 horas na Ilha do Retiro. Ponte Preta se prepara. Domingo, Cruzeiro e Internacional no Mineirão. Grêmio e Joinville, 6h30 na Arena do Grêmio. Chapecoense e Atlético Mineiro na Arena Condá. É uma rodada interessante, uma rodada importante, né? O Grêmio deve fazer uma vitória contra o Joinville, vai melhorar na tabela. O São Paulo contra o Goiás não pode vacilar, né? O São Paulo não pode vacilar, é favorito, tem que fazer a lição de casa para continuar figurando dentro do G4 e encostar na ponta da tabela. Corinthians pega o Avaí, é favorito, mas joga fora de casa. O Corinthians tem que fazer esse resultado para permanecer e terminar o turno em primeiro lugar. E o Atlético Mineiro tem um jogo complicado, pega a Chapecoense na Arena Condá. Enfim, é uma rodada muito importante e, repito, dessas equipes que estão no G4, o momento de se autoafirmar, de mostrar que realmente está brigando por algo grande dentro da competição, agora, e é o São Paulo que tem que demonstrar isso, né? Não dá para fazer uma boa partida e depois na outra acabar se comprometendo. Então, enfrentar o Goiás, para quem pensa em título, jogando em casa, tem que vencer, Anitta. Tá bom. Bom, e hoje começa, pelo menos parece, né? Acho que vai começar. Abre a janela do Circuito Mundial de Surf em Chopo, no Tahiti, etapa que o Gabriel Medina venceu. Sexta-feira, cuidado, menina. Se conhece, cuidado, sexta-feira. Tchau, fui. Chega de canseira. Mauro Galera encara o levantamento de peso no Vida de Atleta. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora a Revista da Cidade. E logo após, Você Bonita.